agora a ferramenta para prisma. Então, dessa vez vou trabalhar com a janela de visualização aqui também, tá? E vejam que quando a janela de visualização que está em negrito, né, aparecem as ferramentas do GeoGebra do plano, né? Se eu quero as ferramentas do 3D, né, eu preciso clicar aqui na janela de visualização 3D, aí sim eu tenho as ferramentas dessa janela. Bom, vamos fazer aqui um prisma. Tem duas ferramentas para prisma disponível aqui, tá? As duas são bem parecidas. Essa daqui eu preciso selecionar um polígono para base e um ponto que pertence à base superior. Vou fazer aqui então um polígono. Então veja que ele cria, né, tanto na janela de visualização quanto na janela 3D, né, polígono, sendo que a janela de visualização, né, que tem aqui os eixos X e Y, corresponde ao plano XY na 3D, beleza? Bom, vou usar então esse polígono aqui para fazer um prisma. Então agora eu preciso selecionar aqui a janela de visualização 3D para selecionar a ferramenta prisma. Lembrando, né, que eu vou precisar de um ponto, né, que pertence à base superior, tá bom? Então eu vou fazer um ponto agora aqui, ó, na janela de visualização 3D, tá bom? Bom, vou pegar um ponto qualquer aqui. Aí veja que depois que você faz o ponto, você tem a opção de mudar ele, né? Então vai aparecer, se você posicionar a ferramenta mover no ponto, vai aparecer uma seta para cima, se você para cima e para baixo, que aí você move o ponto verticalmente, né? Para cima ou para baixo. E se você clicar uma vez, ele muda e você pode mudar, pode posicionar o ponto, né? Horizontalmente. Aí você mexe aqui, ele vai apenas mudar as coordenadas X e Y e vai manter a altura, vai manter a coordenada de Z, tá bom? Beleza, então feito isso, eu vou colocar aqui. Agora a gente pode fazer o prisma. Então eu vou selecionar o polígono para a base e agora um ponto que pertence à base superior. Esse ponto, vou clicar aqui, observem que esse ponto, né, que pertence à base superior, ele vai corresponder aqui, ó, ao vértice A. E sendo o vértice A, o primeiro vértice, né, que a gente clica na hora de construir o polígono, tá? Então eu fiz o polígono assim, né, A, B, C. Então o ponto lá da base superior vai fazer um segmento que liga, né, o ponto A, o primeiro vértice construído do polígono de lá de baixo, no caso aqui. Beleza? Bom, claro que a gente pode mover aqui, né? Então a gente pode construir um prisma qualquer, não apenas um prisma reto, né? Bom, pessoal, olhando aqui as ferramentas aqui nessa caixa aqui, né? A gente já fez aqui o prisma, né? Além dessa ferramenta para prisma, tem outra, né? Que é extrusão para prisma. Funciona mais ou menos com a mesma ideia de fazer extrusão para pirâmide. Então agora vamos ver aqui como faz a pirâmide, né? Essas duas aqui também são parecidas, tá? Então não vou passar uma por uma. Então vamos fazer aqui uma pirâmide, né? Com esta ferramenta aqui. E que a gente vai precisar de um polígono e aí a gente vai digitar a altura da pirâmide. Então é só isso. Essa ferramenta serve para fazer cone também, tá? Então se você faz um círculo para a base, né? Usando essa ferramenta a gente consegue construir um cone também. Então vamos fazer aqui um polígono. Vamos pegar aqui a ferramenta de polígono.
E agora vamos fazer a extrusão para pirâmide. Então a gente deve selecionar o polígono e digitar a altura. Vou colocar 5 aqui, tá? Essa caixa aqui, se a gente desmarcar, ela constrói a pirâmide, né? E isso segue a mesma lógica para prisma, num sentido inverso com o que ela vai construir agora, se eu deixar a caixa marcada, tá? Então, deixando essa caixa marcada, ela está construindo a pirâmide, ó, de forma que o vértice está acima do plano XY. Se eu tivesse desmarcado aquela caixa lá, então o vértice iria para baixo do plano XY, tá bom? Bom, então nós temos a pirâmide. E como é que essa pirâmide foi construída? Pelas informações, né, no manual do GeoGebra, esse vértice aqui ele é construído, né, acima do centro de gravidade do polígono, tá? Eu fiz uns testes aqui, pessoal, e isso não tá dando muito certo sempre, tá bom? Não sei, não consegui entender o motivo, né? Teria que ver como é que o que o GeoGebra entende por centro de gravidade, e essa informação eu não consegui achar. Mas então, né, algumas vezes funciona, outras não. Mas em geral, se você quiser fazer então um polígono, uma pirâmide, né, regular, por exemplo, seria interessante fazer mais ou menos manualmente, né? Quer dizer, você faz um polígono regular para a base dessa pirâmide, né? Determina o centro de gravidade e a partir do centro de gravidade se constrói o vértice da pirâmide. Aí você, usando a ferramenta aqui, pirâmide, né? Não fazer a extrusão, você vai selecionar a base e depois um ponto superior. Aí você tem um controle melhor, né, sobre como vai ser construída a pirâmide. Continuando, pessoal, aqui explorando as ferramentas dessa caixa aqui, agora a gente vai fazer um tetraedro, né? O tetraedro que é construído com essa ferramenta é um tetraedro regular, tá? Ele fala para selecionar 2 pontos ou outros objetos correspondentes. Eu vou selecionar 2 pontos, então, para ver qual é o tetraedro que vai ser construído aqui. Vou selecionar 2 pontos aqui do plano XY. Pronto, a gente tem este tetraedro aqui construído, ó. Né? A base do tetraedro, uma das bases, né, está contida no plano XY. Vamos apagar esse tetraedro e fazer um outro aqui, né? Vamos fazer agora selecionando 2 pontos do plano XZ, por exemplo. Então veja, foi construído este tetraedro aqui, ó, né? Então, na verdade, a gente não tem muito... claro que o GeoGebra tem um procedimento padrão para construir o tetraedro, né? A partir da seleção de 2 pontos, mas a gente não é muito intuitivo para a gente, né, saber como que este tetraedro será posicionado, né, em relação aos eixos de coordenadas aqui, né? Então, para a gente ter um controle melhor, é interessante construir, no caso do tetraedro regular, né, um triângulo regular, um triângulo equilátero, né, que vai servir de face, vai ser uma das faces do tetraedro, né? Então, vou fazer aqui, vamos fazer isso, vamos construir um triângulo regular aqui, né? Então, para construir um triângulo regular, seleciona a ferramenta polígono regular, né? Aqui essa ferramenta é mais do plano, tá, pessoal? Ela não vai funcionar de uma forma irrestrita na janela de visualização 3D. Ela até funciona se a gente ter como base, né, o plano XY, mas se a gente sair fora do plano XY, ela não funciona mais, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui vou selecionar 2 pontos aqui, né? E agora eu vou digitar o número de lados desse polígono regular. Pronto, construiu o triângulo equilátero. Veja que ele é construído, né, no plano XY. Agora eu vou pegar esse polígono, vou rotacionar ele para que
para obter um triângulo equilátero contido no plano YZ. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui o comando girar, vou selecionar a terceira sintaxe. O objeto é o triângulo equilátero que se chama POL1, né? É do polígono 1. Então, esse é o objeto que eu quero rotacionar. O ângulo, eu vou rotacionar ele por um ângulo de 90 graus. Vou colocar aqui 90 graus. Não esquece de colocar o símbolo de grau ali, né? E o eixo de rotação, como a gente está na janela de visualização 3D, é necessário ter um eixo de rotação. O eixo de rotação, neste caso, vai ser o próprio eixo Y, tá? Ele vai rotacionar em torno do eixo Y. E aí eu posso usar aqui eixo Y, que é uma sintaxe aqui, né, interna do GeoGebra, né? Então, a gente pode fazer referência aos eixos de coordenadas dessa maneira aqui, tá bom? Então, tecla Enter, pronto. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse polígono 1 aqui e vou esconder, vou deixar só esse daqui. Agora, vamos fazer o tetraedro regular, né? Então, pega aqui a ferramenta tetraedro, né? Seleciona a face, pronto, ele já constrói o tetraedro regular. Ó. Então veja que agora esse tetraedro, né, foi construído saindo fora um pouco ali, a face saiu fora do eixo XY. Né? A gente consegue construir, tá, pessoal, um tetraedro posicionado aí de qualquer maneira aí no espaço, beleza? Vamos fazer o cubo. Bom, obviamente, cubo, né, é outro poliedro regular. A gente precisa selecionar 2 pontos, né, ou outros objetos correspondentes. Então, vou selecionar aqui 2 pontos. Pronto, a gente tem o cubo construído aqui, ok? Aproveitando, vamos ver aqui a ferramenta de planificação. Essa ferramenta só vai servir para poliedros, tá, pessoal? Ela não serve para cone, não serve para cilindro, só para poliedros. Então, prisma, ok, ela vai servir. Ela vai servir para prisma, vai servir para pirâmides, né? E outros poliedros regulares que a gente consegue construir. Né? A gente consegue construir aqui todos os poliedros regulares no GeoGebra, só que não tem a ferramenta aqui explícita, né, para outros poliedros regulares, mas a gente vai ver como faz. Bom, então selecionando a ferramenta planificação, basta selecionar o poliedro e a gente tem a planificação. Eu estou usando o comando aqui ampliar e aí eu ponho o fator, né, de ampliar. Se o fator é menor do que 1, o que acontece é uma redução, né? Se é maior do que 1, acontece a ampliação. Aí, beleza. Agora eu já consigo visualizar toda a imagem aqui. Veja que quando a gente faz a planificação, é feito aqui um controle deslizante, né? E se a gente mudar o valor do controle deslizante, a gente vai ter um determinado estágio dessa planificação. Quer dizer, para 0, né, o poliedro é montado por completo. E quanto mais próximo de 1, né, mais próximo da gente obter a planificação, né, desse poliedro. Quando ele é 1, a gente obtém a planificação, beleza? Então, só reforçando, isso pode ser feito para qualquer poliedro, mas não serve para corpos redondos, né? Tipo cilindro, cone, não vai funcionar. Bom, para terminar aqui essa caixa de ferramentas, pessoal, vou falar aqui sobre o cone e o cilindro rapidamente. E vai ficar faltando só a última ferramenta, né, dessa caixa, que a gente vai deixar para utilizar mais para frente, tá bom? Então vamos fazer um cone. Como que a gente faz um cone? Selecione o ponto da base, depois o ponto do topo e depois a gente digita o raio da base do cone. Então basicamente, ó, o desenho ali já indica como que funciona a ferramenta. Eu tenho que selecionar o ponto central da base, né, que
obviamente é um círculo no caso, o ponto do vértice do cone e depois digitar o raio, tá? Então, vou selecionar um ponto aqui. Aí aqui eu vou ter um pouco de, eu não vou conseguir colocar um ponto no espaço dessa maneira aqui, né? Vou ter que selecionar um ponto aqui no eixo Z e vou digitar um raio para a base. Onde vai ser construída a base? Aqui, tá? Em relação a esse ponto aqui. Esse vai ser o ponto central da base. Vou colocar 4 para o raio da base do cone. Pronto, ele faz esse cone aqui, né? Veja aqui, é um cone reto, né? Ele vai construir um cone reto, portanto, a base é perpendicular à reta que passa pelo centro da base e o vértice do cone, ok? Muito bem. Agora vamos fazer aqui um cilindro, né? O cilindro funciona da mesma maneira. Tem que selecionar 2 pontos, sendo esses 2 pontos os centros das 2 bases do cilindro, ok? E especificar o raio. Então agora, bom, vamos fazer da mesma forma aqui, né? Selecionar um ponto aqui, outro aqui, colocar aqui o raio da base. Pronto. Deixa eu arrastar um pouco isso daqui. Então veja que a ferramenta de arrastar, né, você pode alternar se você quer arrastar horizontalmente a visualização ou verticalmente. É só clicar, tá? E ela alterna os modos aqui. Beleza. Para mudar a perspectiva, tem que selecionar a ferramenta mover e aí sim a gente muda a perspectiva aqui, ó. Então a gente tem um cilindro reto também no caso, tá bom? Bom, e aproveitando a oportunidade, vamos ver aqui a ferramenta volume, né? Então, quando a gente trabalha na janela de visualização 3D, a gente tem essa ferramenta a mais aqui em relação a 2D, né? Então, selecionando essa ferramenta, a gente pode calcular o volume de uma pirâmide, de um prisma, de uma esfera, de um cone, um cilindro, ou seja, qualquer corpo que a gente consiga produzir aqui no GeoGebra, né? Seleciona, pronto, a gente tem aí uma estimativa para o volume desse cilindro, ok?